O continente africano é formado por 54 países distribuídos em 5 regiões, sendo África Setentrional, África Meridional, África Central, África Ocidental e África Oriental. Além dos países, o continente também abrange territórios não reconhecidos, como a República Somalilândia e a República Árabe Saharaui Democrática. A África é o terceiro maior continente do mundo, ficando atrás somente da Ásia e da América. Em sua divisão política, o continente africano apresenta 53 países além do Saara Ocidental, processão marroquina, que busca sua autonomia. Esse continente é cortado pelo Equador, pelos trópicos de Câncer e Capricórnio e pelo meridiano de Greenwich. A população absoluta da África era de aproximadamente 1 bilhão de habitantes em 2016. Sua população relativa é cerca de 31 habitantes por quilômetros quadrados. A África apresenta vazios demográficos nos desertos do Saara e do Kalahari e nas regiões montanhosas na porção centro-oriental. As regiões de maior concentração populacional estão nas zonas costeiras do Golfo da Guiné, do Mar Mediterrâneo e do Oceano Índico. A África apresenta as menores médias mundiais de expectativa de vida, o que significa que a população é formada por grande quantidade de jovens. Sua população apresenta também baixa qualidade de vida, principalmente na África subsaariana, onde se encontram as altas taxas de mortalidade infantil, a persistência da fome, a falta de assistência médica e as más condições de higiene, além da crescente epidemia de AIDS, que já infectou mais de 30 milhões de pessoas. E tais complicações sociais, econômicas e políticas promovem o aumento dos fluxos migratórios da África para a Europa. Urbanização da África. A África vive um processo de urbanização iniciada na década de 1950, pois está relacionada com a ampliação da economia da exportação, quando houve um grande aumento do consumo mundial de matérias-primas, combustíveis fósseis e produtos agrícolas. O problema, de acordo com ele, é que a África, de modo geral, 70% dos recursos públicos estão nas mãos do governo federal. Repasse às outras esferas administrativas dependem muitas vezes da boa relação entre políticos, daí a dificuldade dos municípios em obter verbas para investir em urbanização. Dois fatores que podem ser considerados principais responsáveis pelo crescimento da população africana é o elevado nível de taxas de fertilidade. Cada mulher africana tem em média 4 filhos, e a queda paulatina das taxas de mortalidade, que de 223 por mil na década de 1970 recuou para cerca de 118 no início da década de 2010. O continente africano tem sofrido uma rápida urbanização. A proporção de residentes urbanos aumentou de 14% em 1950 para 40% atualmente. Até meados da década de 2030, espera-se que 50% dos africanos se tornem cidadãos. É provável que a urbanização continue e se estabilize pelos 56% por volta de 2050. Sahel é uma região ao sul do deserto do Saara que se estende da porção ocidental a oriental da África. Trata-se de uma área de transição entre a aridez do Saara e a savana africana. É uma região formada predominantemente por vegetação de estepes e com baixa precipitação. Mesmo com essas características adversas, a região do Sahel é uma área de tensões permanentes por causa do crescimento demográfico e das rivalidades tribais. A ocupação dessa região para o cultivo agrícola vem retirando a vegetação, deixando o solo exposto e iniciando assim um processo de desertificação. Essa destruição se dá por causa da produção de carvão vegetal e da agricultura de subsistência tradicional, que não levam em conta os cuidados ambientais e as técnicas menos degradantes. Na década de 70, no Sahel, sul do Saara, na África, ocorreu uma grande seca que, aliada à fragilização do solo, tornou
inviável a agricultura, matando de fome meio milhão de pessoas. Após essa catástrofe, foi realizada em Nairobi, no Quênia, a Conferência Internacional das Nações Unidas para o Combate à Desertificação. A desertificação aconteceu devido ao uso intenso das terras e das condições climáticas adversas, uma vez que o clima predominante do Sahel é o árido com baixa precipitação e calor intenso. Além da importância do continente africano para a obtenção de matérias-primas minerais e energéticas vitais para as economias do país desenvolvidos, deve-se ressaltar o valor geopolítico e estratégico desse continente. A Rota Marítima do Cabo, por exemplo, é usada por grandes petroleiros e permite o acesso ao Oceano Índico para quem vem do Atlântico. Além disso, o Mar Vermelho tem sua ligação com o Mediterrâneo, realizada pelo Canal de Suez. Portanto, na África ocorre convergência entre geopolíticas e interesses econômicos. A África e sua estrutura milenar passaram por transformações e desarticulações no período entre os séculos XVI e XVIII, época que vai das grandes navegações ao início do imperialismo no continente. Com a Conferência de Berlim de 1884 a 1885, as nações europeias realizaram a partilha do território africano. A descolonização na África teve como causas principais as dificuldades econômicas dos países europeus, agora impossibilitados de manter a ocupação colonial, pois precisavam reconstruir suas economias devastadas pela guerra. O surgimento de movimentos nacionalistas nas áreas coloniais, muitos deles liderados por intelectuais que haviam estudado na Europa e sofrido influências das ideologias democráticas e socialistas. As pressões anticolonialistas levadas a efeito por políticos e agremiações partidárias da Europa, que defendiam o conceito que havia contradições entre o combate ao nazismo e ao fascismo, ao longo da Segunda Guerra Mundial e a preservação de laços coloniais. Os movimentos nacionalistas africanos logo se viram diante de questões e problemas até hoje insolúveis, como a questão das fronteiras arbitrárias fixadas pelos colonizadores europeus e a exacerbação de disputas territoriais, políticas e religiosas no continente. A tensão mais notável no continente é na Nigéria, onde atua o Boko Haram. Criado no final dos anos de 1990, o Boko Haram passou em 10 anos de uma seita islamista a um movimento terrorista capaz de desafiar o Estado Federal da Nigéria, que possui o maior poder militar da África Ocidental, e realizar incursões em países vizinhos, Camarões, Chad e Níger. O seu fundador era Mohamed Yusuf. Os líderes eram o Mohamed Yusuf, Abubakar Shekau, Abu Musab al-Barmouai, sei lá como que fala isso. E árabe se fala السنة للدعوة والجهاد ترانزلت راموت از سونالي دي دوا و الجهاد جماعة سونا لدعوة والجهاد. Bom, na África encontra-se o segundo maior manancial de água doce do planeta, além de grandes extensões de terras aráveis. Os chineses estão comprando ou alugando terras e construindo a infraestrutura de acesso a essas áreas, mas os seus investimentos começaram a gerar ruídos em alguns países africanos, uma vez que nas obras que patrocinam 70% dos trabalhadores são chineses e apenas 30% locais. Ressalta-se que os chineses na África trabalham mais de 8 horas por dia, 7 dias por semana. Nesse continente, é a ocupação de pedaços de territórios por empresas e trabalhadores chineses, em busca de recursos minerais, terra agricultável e água. A China vem conquistando a simpatia das elites africanas porque se apresenta como um país desenvolvido.
Nos últimos anos, construtoras brasileiras têm expandido seus negócios na África, principalmente em Angola, onde a empresa brasileira de pesquisa agropecuária também tem ocupação destacada. Como a África é vista pelo mundo? O continente africano é visto a todo momento como um lugar onde a civilização ainda não chegou, cujos moradores, em geral, apresentam-se como seres selvagens, repugnantes, debilitados, imorais e, por isso, incapacitados de edificar ou propagar qualquer tipo de conhecimento válido. A imagem que se tem do continente é ainda muito limitada e repleta de estereótipos, como o lugar onde existe uma profunda miséria, guerras étnicas, instabilidade política, AIDS, fome, decadências econômicas. É possível afirmar que há duas Áfricas? Sim, é possível. O continente africano é o terceiro maior continente do planeta e possui uma diversidade imensa, por isso, foi dividido em duas Áfricas, a África Mediterrânea e a África Subsaariana. A África Mediterrânea está localizada ao norte do deserto, já a África Subsaariana encontra-se ao sul do deserto do Saara. Outro elemento responsável pela existência das duas Áfricas se refere a aspectos étnicos culturais. O continente africano é considerado o berço da humanidade, pois, pelos estudos arqueológicos realizados até hoje, foi nele que o ser humano surgiu e depois se espalhou pelo restante do mundo. O Egito, sempre visto e admirado em filmes, é um dos grandes impérios da antiguidade na África. No mesmo período, a Núbia e a Etiópia também eram reinos importantes, onde viviam grupos organizados que moravam em cidades e comercializavam com os povos de outras regiões da África e de fora dela. No século XIV, época das grandes navegações, século XIV não, século XV, nas grandes navegações, a África passou a ser visitada e explorada por navegadores portugueses e depois por outros grupos europeus. Foi principalmente a partir de 1415, quando os portugueses se estabeleceram em Ceuta, região que fica ao norte da África e faz fronteira com Marrocos, que o comércio e a exploração de produtos do continente foram intensificadas. À medida que os portugueses foram conhecendo melhor a África, encontraram grupos organizados em reinos e impérios. A partir de então, os portugueses começaram a comercializar ouro, marfim e outras riquezas. Mais tarde, passaram também a comercializar africanos, vendendo-os para terras bem longe da África, entre elas as colônias portuguesas na América, o Brasil. Os países africanos fornecem produtos primários com valores baixos no mercado mundial. Sendo assim, esses países estão fora da globalização. Só que, na verdade, a globalização trouxe benefícios para a África. A subida dos rendimentos noutras regiões. Os rendimentos noutras regiões do mundo aumentou a procura pelas mercadorias e recursos naturais africanos, o que impulsionou as economias nacionais. Mas a África não detém de um consumismo acentuado e a sua economia possui destacado declínio. Esses fatores colocam o mercado africano bem atrás dos outros mercados quando o assunto é globalização. Que erros cometemos quando pensamos na África? Bom, quando pensamos na África, muitas vezes cometemos o erro de enxergá-la como uma coisa só, como um país ou até mesmo como uma única sociedade. Quando, na verdade, não podemos esquecer que a África é um continente, o berço da humanidade, e que lá existem inúmeros povos com diferentes costumes e saberes. E nenhum país do continente tem menos de 5 dialetos correntes. E tem muita gente que pensa que os africanos não sabem o que é um banheiro. Sim, há quem pense isso. De acordo com a jornalista, que todos os africanos sejam obrigados a fazer suas necessidades atrás de arbustos ou em latrinas a céu aberto. Isso vale, segundo ela, apenas para as áreas desérticas e vilarejos afastados. No geral, uma casa na África dispõe de um vaso sanitário muito semelhante ao nosso. Então, gente como a gente, eu não sei o que passa na cabeça das pessoas, mas tudo bem. Bom, nem todos os africanos são negros. Da mesma forma que houve uma miscigenação de raças na América, devido às intensas migrações de europeus, a África também recebeu essas misturas.
Na Namíbia, por exemplo, há famílias africanas brancas descendentes de franceses, holandeses e portugueses. Mas não há apenas isso. O continente também abriga grandes comunidades de indianos, chineses e malaios, de modo que não se podem falar em raça africana. Então, isso é um engano a gente pensar que na África só tem preto. Há várias características físicas dissociantes entre os povos de pele escuras. As diferenças começam pela própria tonalidade. Alguns povos têm a pele mais avermelhada ou mais marrom do que outras, e alguns são menos escuros, sem levar em conta a miscigenação. Não é possível falar, portanto, em negros, simplesmente assim. E lembrando, ressaltando novamente, que a África não é uma coisa só. Ela é um continente com inúmeros povos e diferentes costumes e saberes. Os principais problemas sociais e econômicos vivenciados pelos africanos na porção meridional é a destruição desigual de renda, baixa expectativa de vida, desemprego, analfabetismo e criminalidade. Um dos principais conflitos importantes que teve na África é o caso da Angola e a influência externa, o caso do Darfur, no Sudão, o conflito em Ruanda, o conflito em Mali, Sudão do Sul, Serra Leoa, África do Sul e o Apartheid, e a Segunda Guerra do Congo. A Segunda Guerra do Congo foi o conflito que permeou a região central da África de 1997 até 2002, quando seu fim oficial foi declarado. Porém, as repercussões da guerra seguiram até 2008, causando 5,4 milhões de mortes. A Guerra do Congo, ou Guerra Mundial Africana, ou também Grande Guerra da África, foi um conflito armado que o governo de transmissão da República Democrática tomou o poder do Congo. O governo ruandês estava preocupado com as ascensões de milícias Hutus na região que utilizavam o Zaire, atual Congo, para atacar o seu território e recuar. Níger, oficialmente República do Níger, é um país da África Ocidental. Faz fronteira com a Argélia e Líbia ao norte, a oeste com Chad, a sul com Nigéria e Benin, e a oeste com Burkina Faso e Mali. Seu idioma oficial é francês. Praticamente toda a população é seguidora do Islã. Com os mesmos 90% da popularidade, o restante da população se divide entre as religiões animistas africanas e religiões católicas. É um país com abundância em recursos naturais, particularmente minerais, petróleo e gás. Os principais recursos são urânio, ouro, carvão, ferro, calcário e fosfatos. O país tem a maior parte do seu território localizado no deserto. Há pouco tempo atrás, dia 26 de julho de 2023, ocorreu o golpe de Estado no Níger, quando a guarda presidencial do Níger deteve o presidente Mohamed Bazoum e o comandante da guarda presidencial, general Abdou, não sei das quantas, Tiani, proclamou-se líder de uma junta militar. Alguns acreditam que o que ocorreu foi um golpe de caráter ditatorial, outros pensam que se trata de um processo revolucionário de caráter anticolonialista, articulado também por Burkina Faso e Mali. E quando esse general aí assumiu, o general não sei o que, Tiani, ele assumiu como novo líder do comando, o presidente Mohamed Bazoum, ele tinha sido sequestrado há 3 dias quando esse outro ser humano aí assumiu. O que a eletricidade na França, Europa, tem a ver com um golpe militar no Níger? Os franceses têm minas nas mãos. Cerca de 2/3 da eletricidade na França provém de centrais nucleares alimentadas por urânio, e a França exporta eletricidade para países da Europa que não possuem centrais nucleares.
O SOMAR explora a maior mina de urânio do Saara, localizada nos arredos da sociedade. Quase esqueci. Vale ressaltar que esse golpe que aconteceu agora, dia 26 de julho, ele teve o apoio do nosso queridíssimo Estados Unidos. Ou melhor, ele foi financiado pelos Estados Unidos e foi duramente criticado pela Rússia e pela China. O golpe é uma reviravolta política significativa e preocupante, pois interrompe o governo eleito e a estabilidade política. Além disso, a informação adicional sobre o financiamento do golpe pelos Estados Unidos e as críticas da Rússia e da China destaca a complexidade das relações internacionais e interesses geopolíticos na região, sugerindo que o Níger se tornou palco de rivalidades entre as grandes potências. Isso sublinha a necessidade de um entendimento mais profundo das dinâmicas globais que afetam as nações em desenvolvimento como o Níger. O Sahel, que significa costa ou fronteira, é uma região da África que se separa do deserto do Saara das áreas tropicais do sul, compreende parte do Senegal, Mauritânia, Mali, Chad, Nigéria, Níger, Sudão e Etiópia. Nessa régua, predomina qual tipo de vegetação? A. Mediterrânea. B. Estepes. C. Floresta equatorial. D. Floresta tropical. E E. Savanas.